vice-líder do partido mais importante da base do governo e presidente do PSL Jovem, o nosso convidado de hoje do Poder 360 Entrevista é Felipe Barros, do Paraná. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado aos amigos do Poder 360. É uma honra estar aqui falando com vocês. Deputado, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi a sua infância e a chegada na política. Tá. Eu, na verdade, não tenho nenhum padrinho na política, familiares, enfim. A minha infância foi muito tranquila em Londrina, sou nascido em Londrina. E então, quando eu ingressei na Universidade Estadual de Londrina, cursei Direito lá na universidade, no meu terceiro ano da faculdade eu resolvi disputar uma eleição do DCE. No ano anterior eu tinha disputado uma eleição para o Centro Acadêmico de Direito e perdi. No ano seguinte, então em 2012, eu resolvi concorrer ao DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, e a gente chegou à vitória, conseguimos nos eleger como presidente do DCE, e então fiquei um ano à frente da entidade que representa todos os estudantes da universidade. E foi aí que eu comecei a me interessar por política mesmo. Ainda no mandato como presidente do DCE, eu comecei a estagiar na Câmara de Vereadores, eu era estagiário lá. Logo em seguida também virei assessor de um outro vereador e passei a me interessar, além da política estudantil que eu ainda fazia, pela política partidária mesmo. Então me filiei a um partido e comecei a militar dentro do partido. E então, quando eu finalizo a minha graduação, e ia começar a advogar com meu pai é advogado, tem escritório lá em Londrina, daí eu decidi me candidatar a vereador, para surpresa do meu pai, que meu pai achava que eu ia ajudá-lo no escritório. Minha mãe é enfermeira, então não atuava dentro do escritório do meu pai, então eu decidi encarar essa missão. E confesso para você, Matheus, que quando eu decidi ser candidato a vereador em Londrina, no começo era algo que eu não tinha muita pretensão, porque é uma eleição difícil, a eleição de vereador é uma das mais difíceis que tem, aliás, porque tem inúmeros candidatos, tem um candidato por esquina, praticamente. Mas decidi disputar e eu fui o 7º mais votado lá na minha cidade, em Londrina. Então fiquei 2 anos como vereador e agora disputei para deputado federal. E como que está essa adaptação à Brasília? Agora o senhor tem que basicamente mudar de casa, passar mais tempo aqui do que em casa, e o clima da Câmara dos Deputados que é diferente, né? Eu falo para todos que a Câmara de Vereadores é uma escola para qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar na política. Porque a população frequenta as câmaras de vereadores. Eu me recordo que tinha dias que eu atendia 30, 40 munícipes lá de Londrina para tratar desde buraco na rua, a bueiro entupido, a outros problemas da cidade. Então é uma escola. Apesar do vereador não ter muitas prerrogativas. O vereador não tem muitos meios de ação para resolver esses problemas, ainda mais eu, que no caso era um vereador de oposição ao prefeito. Então o prefeito simplesmente não atendia as minhas demandas na cidade. Mas é uma escola. A partir do momento que a gente vem para Brasília, aí sim a gente participa dos grandes debates nacionais, dos debates que afetam a vida de todas as pessoas do Brasil. Então eu que sempre, quando comecei a ingressar na política partidária, eu alimentava o sonho de um dia estar em Brasília. E isso aconteceu. Para mim é uma grande alegria, uma honra representar o povo do Paraná aqui, mas a Câmara dos Deputados não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. São duas escolas diferentes. Entendi. E o senhor também coordena ali como o PSL, que é o governo dentro da Câmara, basicamente, é uma bancada muito grande, como que eles vão se posicionar nas comissões, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que é esse trabalho e destacasse, assim, quais que estão sendo os principais pontos ali onde o senhor está tendo mais atenção. O nosso partido PSL é o maior partido da Câmara, o partido do presidente Bolsonaro, e isso nos traz uma responsabilidade a mais, que é garantir a governabilidade para o governo Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Ao contrário dos presidentes passados, em que os presidentes distribuíam ministérios para os partidos políticos para a formação de base, isso não foi feito. Graças a Deus não foi feito, aliás. Então a formação de base no governo Bolsonaro
é como deveria ter sido, mas é um complicador, porque a cada projeto nós temos que convencer os parlamentares a votarem com a gente. Né? E isso nas comissões é algo extremamente trabalhoso, porque veja, na época que Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara, a Câmara dos Deputados tinha metade das comissões permanentes que tem hoje. O Eduardo Cunha, para colocar as pessoas, para agraciar as pessoas que haviam votado nele, praticamente duplica o número de comissões. Então sai da casa de 10, 15 para quase 25. E a gente tem que monitorar o trabalho de cada uma dessas comissões para saber exatamente aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo votado. Né? Então, nesse segundo semestre, o líder, o delegado Valdir, me delegou essa função de coordenação das comissões da casa. Toda segunda-feira a gente faz uma reunião de bancada, né, com os técnicos da liderança, os servidores que cuidam de cada uma dessas comissões, que monitoram, e a gente vê e analisa e identifica as principais comissões nessa semana que terão algum tipo de projeto que não sejam projetos alinhados com aquilo que o partido pensa ou aqueles projetos que são prejudiciais ao governo. A partir disso, identificando esses problemas que a gente vai ter na semana, nós acionamos, então, os deputados que são daquela comissão para que eles possam atuar ali dentro. Seja convencendo outros parlamentares a votarem conosco, ou então até obstruindo as reuniões da comissão. Entendi. Uma dessas comissões que eu vi que o senhor é, inclusive, um dos mais ativos nela, que é a CPMI das fake news. Perfeito. E eu queria entender, deputado, o presidente Bolsonaro reitera e reclama nas suas redes sociais reiteradamente que ele é alvo de fake news. Eu queria entender por que o partido do presidente é contra a CPMI dos fake news. Excelente pergunta. O deputado Alexandre Leite foi o deputado autor do requerimento que deu criação à CPI. No requerimento que deu criação à CPI, que pede a abertura de uma CPI, ele coloca ali como fatos a serem investigados: divulgação de notícias falsas, cyberbullying, deep web, aliciamento de crianças menores de idade através da internet. Ou seja, é um objeto extremamente amplo, e esses fatos que eu disse para você não guardam relação entre eles. Né? O que para nós é uma afronta à própria Constituição Federal e ao próprio regimento interno. Porque a Constituição fala que uma CPI pode ser aberta desde que tenha um fato determinado. Então, na nossa visão, esse requerimento, com um objeto muito amplo, já não tem fato determinado, e para nós isso era significativo de que isso era uma cortina de fumaça para investigar algo que a gente não sabia o que era. Então eu cheguei até a entrar com mandato de segurança no STF, questionando esse objeto amplo. Infelizmente o ministro Ricardo Lewandowski, numa única canetada, indeferiu meu pedido, vergonhosamente indeferiu, mas estamos lá. E na primeira reunião da CPI das fake news, o deputado Alexandre Leite, autor da CPI, no microfone da Câmara, do plenário, aliás, do Senado, onde são realizadas as reuniões, ele pediu a palavra e disse que estava se retirando dessa comissão porque o objeto da comissão tinha sido completamente desvirtuado. Desvirtuado por quem e por quê? Né? A oposição, isso é muito nítido, aparelhou a CPI e está utilizando a CPI como um instrumento para denegrir o nosso presidente Jair Bolsonaro, tentando criar narrativas falsas contra o governo Bolsonaro, como já aconteceu em outros países. Né? A história se repete, eu acredito muito nisso. Então fizeram isso com a eleição do Donald Trump, falaram que a eleição do Donald Trump era uma fraude porque se originou através de fake news. No Brexit isso também aconteceu um pouco. E agora isso, obviamente, tarda, mas não falha, né? Chegou no Brasil isso. Então, para nós, essa CPI tem 3 nítidos objetivos. O primeiro deles é censurar a população que se utiliza da internet. Hoje a internet tem um papel fundamental porque quebrou o silêncio que foi imposto através, seja da grande mídia, seja através do mercado editorial brasileiro, que 100% só divulgava uma única ideia, só tinha um único alinhamento, eram as ideias progressistas, e a internet furou esse bloqueio. Né? E aí você pode me questionar, mas Felipe, e aquelas pessoas que extrapolam o seu direito, que cometem de fato crimes na internet? Nós já temos instrumentos jurídicos, instrumentos legais, para combater as pessoas que não sabem utilizar o seu direito à liberdade de expressão. Né? Então, uma CPI não resolveria esse problema. O segundo objetivo dessa CPI
é censurar vocês da imprensa. Porque esse debate sobre fake news é um debate que está deslocado. Nós não podemos taxar de fake news qualquer notícia. Nós não podemos simplesmente falar essa notícia é fake news, como sendo uma notícia que eu não gosto. Então eu vejo lá uma notícia que eu não gosto, ou que eu discordo do posicionamento do jornalista, eu não posso falar que aquilo é uma fake news. Fake news tem que ter uma conceituação técnica. Né? Então, esse debate aberto, sem conceituação do que são fake news, é um debate prejudicial aos profissionais da imprensa, e a liberdade de imprensa é um valor constitucional que a gente tem que sempre preservar, porque é um pressuposto da democracia. Né? E o terceiro objetivo nítido dessa CPI, na nossa visão, é aquele que eu já disse anteriormente, criar fake news e criar narrativas contrárias ao governo Bolsonaro. E para isso, a oposição, junto com alguns partidos do centro, não pode mais falar centrão, né? Parece que eles não gostam, né? Mas alguns partidos aparelharam a comissão e querem ficar alimentando essas narrativas. Entendi. E eu vi um vídeo seu no Twitter, eu acho, no qual o senhor fala que um dos responsáveis por deixar a CPI do jeito que está foram os presidentes das casas, né? Tanto o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, quanto o Rodrigo Maia, que são do DEM. E o senhor até faz uma cobrança de se o DEM é base do governo ou não, a gente precisa rever a base do governo. Como que está o seu posicionamento em relação a isso? Veja, a comissão foi criada pelo deputado Alexandre Leite, que é do DEM. Uhum. Quem define quem serão o presidente e o relator da CPI são os presidentes das duas casas. Né? O presidente Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia, ambos do DEM. Né? E colocaram para presidir a CPI o senador Ângelo Coronel, que apesar do PSD, me parece que ele está mais alinhado aos interesses da oposição do que do próprio governo, e colocaram como relatora a deputada Lídice da Mata, nitidamente de oposição. Uhum. Salvo engano, do PSB ela é. Não me recordo exatamente o partido, mas enfim, da oposição. Uhum. Quem definiu o presidente relator? O presidente Rodrigo Maia e o presidente Alcolumbre. Então veja, autor da CPI, DEM. Presidente do Senado, DEM. Presidente da Câmara, DEM. Então tem alguma coisa errada aí. Né? O DEM, além disso, tem ministérios. Ministro Onyx, DEM. Ministra Tereza Cristina, DEM. Temos mais ministros do DEM. Ministro Mandetta da Saúde, DEM. Uhum. Então nós temos que saber de fato quem é base e quem não é base. Quem está ajudando e quem está atrapalhando. Então a minha grande crítica ao DEM, e eu reconheço que o DEM, em muitos quesitos, tem ajudado sim. Eu tenho amigos que são do DEM. Mas nós precisamos de uma base sólida. O DEM está em qual canoa? Na canoa do governo ou na canoa da oposição? Exatamente nessa linha vai a minha próxima pergunta, porque o próprio presidente Davi Alcolumbre já falou em eventos que o governo não tem uma base, e assim como o presidente Rodrigo Maia também já falou isso, o governo não tem uma base sólida, ele tem apoiadores esporádicos em projetos específicos. Eu queria a sua opinião primeiro sobre a opinião deles e sobre a base do governo. O governo tem uma base sólida hoje para aprovar projetos? A análise deles está certa. E aquilo que eu havia dito anteriormente, que uma vez que o presidente Bolsonaro inaugura uma nova forma de fazer política, uma política correta, aliás, que é não distribuição de ministérios para formação de base, isso é o correto, mas normalmente o correto também é o mais difícil. Né? Então, a cada projeto do governo nós temos que partir para o convencimento individual com cada um dos deputados. Convencer deputado por deputado a votar de acordo com o governo. Então a análise deles está certa. Mas o que eu tenho percebido na Câmara é que esse convencimento individual de cada parlamentar tem sido cada vez mais fácil. Eu acho que os parlamentares estão se conscientizando cada vez mais do novo momento que nós estamos vivendo no Brasil, estão se conscientizando das demandas do nosso país, do que precisa ser feito para mudar. A própria reforma da Previdência foi uma prova disso. Né? Deputados até de oposição, de partidos de oposição, descumprindo as suas orientações partidárias e votando com o governo. Né? Por quê? Porque identificaram um problema e acreditaram que a solução proposta pelo governo para aquele problema era a solução adequada. Então eu acho que está havendo essa conscientização dos parlamentares, desculpa, essa conscientização dos parlamentares de que é necessário
em algumas matérias, que não haja nessas matérias uma disputa ideológica ou uma disputa partidária, que para algumas matérias a gente precisa pensar no Brasil, e isso tem sido feito. Mas a análise deles não está errada, e eu acho que é assim que tem sido, que está certo. Olha só, muito tem se falado sobre esse momento novo da Câmara também, que é um momento de independência. Como tem que ser, porque se nós formos analisar a história do Congresso Nacional desde a Constituinte, o que nós vamos perceber é que o Poder Legislativo se transformou, após a Constituinte e até o governo Bolsonaro, num mero carimbador do Poder Executivo. Então o presidente chegava ao poder, distribuía ministérios para os partidos políticos e aí mandava os seus projetos para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e os parlamentares simplesmente aprovavam, carimbavam, sem questionar nada, sem demorar muito, passava e quando via já estava aprovado. Então foi uma anulação completa do Poder Legislativo que aconteceu nos últimos anos. Com esse novo formato de fazer política do presidente Bolsonaro, e essa tão proclamada independência do Poder Legislativo, que sempre é dita, isso finalmente acontece. Cada poder cuidando de suas prerrogativas constitucionais, finalmente. E o senhor não acha que fica difícil assim, para o governo conseguir aprovar trechos mais polêmicos das suas propostas? Porque pode ser que a reforma da Previdência vai passar, mas ela passou bem menor do que o governo enviou. Isso também não é um problema desse novo jeito de fazer política? Sim, isso é uma consequência direta desse formato correto de alinhamento entre Poder Executivo e Legislativo. Um outro exemplo disso, por exemplo, é o Projeto das Armas. Todos sabem que essa foi uma proposta de campanha do presidente Bolsonaro. As pessoas que votaram, aliás, no presidente Bolsonaro sabiam que essa era uma das bandeiras. Muito antes, inclusive, do próprio presidente se candidatar a presidente, já era uma proposta dele como deputado. Mas nós estamos vendo uma dificuldade muito grande em convencer parlamentares a votarem nesses projetos um pouco mais polêmicos. Mas essa é uma consequência direta desse novo formato de relacionamento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Aí entra o poder da mídia social, o poder das pessoas, a fiscalização da população, que é a de pressionar os parlamentares a votarem de acordo com as matérias. Essa é uma consequência direta, de fato, desse novo alinhamento. Entendi. E para que esse novo alinhamento dê certo, eu imagino que precisa ter uma unidade muito forte dentro da base do governo. Principalmente, como o senhor já disse, que a base é meio difusa, eu acho que essa unidade deve vir principalmente dentro do partido do presidente. Então, eu queria entender se o partido do presidente ele está com essa união mesmo, ou as notícias que surgem acabam sendo verdadeiras de que um outro dissidente aconteceu com o deputado Frota, que saiu, se começa a divergências que acontecem dentro do PSL, e a próxima pergunta já emendando, é se essas divergências se espelham nas divergências da direita, que nós vemos aparecer agora, a direita se dividindo em alguns aspectos diferentes. Para responder a sua pergunta, é preciso a gente retomar um pouco a história do próprio partido. O PSL, antes da vinda do Bolsonaro e antes dessa legislatura, era um partido nanico, pequeno, tinha pouquíssimos deputados, 1, 2, enfim, menos de 5 deputados. Com a vinda do presidente Bolsonaro, se transformou na maior bancada da Câmara e no partido do presidente da República. E eu tenho falado isso sempre, Matheus, que a beleza do partido, do PSL, se caracteriza justamente pela pluralidade de ideias ali existentes. Então nós temos ali as pessoas um pouco mais ideológicas, nós temos a bancada dos militares, dos policiais, dos nossos militares mesmo das Forças Armadas. Nós temos inúmeras vertentes dentro do partido e isso faz com que o partido se torne grande. Porque um alinhamento 100% de ideias só existiu no Partido Nazista e no Partido Comunista. Então, o PSL ele é um partido grande e temos feito o nosso serviço de base do governo de uma maneira muito boa por conta da pluralidade existente ali dentro. Se nós formos ver, a própria direita hoje
Existem aquelas pessoas que são conservadoras, aquelas pessoas que são liberais, aquelas pessoas que são conservadoras nos costumes e liberais na economia. Existem também na direita várias vertentes ideológicas, né? E isso é representado pelo próprio PSL. Eu não acho que as divergências ali existentes sejam ruins. Pelo contrário, eu acho isso natural num partido político grande, né? É claro que nós temos inúmeros quesitos que nós podemos aprimorar, sem dúvida alguma. E nós temos trabalhado isso dentro da bancada. A nossa própria organização nas comissões foi um desses pontos que no semestre passado nós colocamos que precisaria ser feito de uma maneira um pouco mais trabalhada, mais estratégica, né? Então nós temos, sem dúvida alguma, pontos que precisam ser melhorados, né? Mas essa pluralidade, essas divergências que existem dentro do partido, na minha visão, são saudáveis, não são prejudiciais. Entendi. E o senhor acha que... Eu queria agora que o senhor fizesse uma análise dos 10 primeiros meses de governo. Quais foram para o senhor os principais acertos do governo Bolsonaro e os principais erros também? Eu acho que, sem dúvida alguma, um dos principais acertos foi o envio da reforma da Previdência como uma das principais propostas, uma das primeiras propostas, aliás, enviada pelo presidente. E nós temos aqui que reconhecer que, por inúmeras vezes, o parlamentar Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, ele fez críticas às reformas previdenciárias do passado. Mas a partir do momento que ele se transforma no presidente da República, ele supera até mesmo os seus próprios questionamentos acerca da reforma previdenciária e encaminha isso pensando no melhor para o Brasil, né? Então, sem sombra de dúvidas, a reforma da Previdência foi um ponto que, se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que a reforma não passaria. O papel do presidente foi fundamental. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vimos a população sair às ruas defender uma reforma completamente impopular como a reforma previdenciária. Isso por conta do presidente Bolsonaro. Uma outra questão que, sem sombra de dúvidas, eu considero como um ponto positivo é o início do desaparelhamento da máquina pública. O que a gente via no nosso país até então é que os partidos políticos que estavam no poder até o ano passado aparelharam a máquina pública brasileira. Não só o Partido dos Trabalhadores, mas os outros partidos, muito característicos pelo seu fisiologismo, também aparelharam a máquina pública brasileira e faziam com que a máquina pública trabalhasse para os seus próprios interesses, né? Então isso começou a acabar, né? Foi o início desse fisiologismo dos partidos políticos. Outra conquista que eu tenho que dizer é a escolha dos ministérios técnicos. Veja só, o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, fazendo um excelente trabalho. Eu tenho brincado que ele é o asfaltador geral da República, sai asfaltando tudo. Isso só foi possível por quê? Porque não foi loteado os ministérios. Ministro Sérgio Moro. Por que o ministro Sérgio Moro saiu da magistratura, ele era juiz, renunciou à magistratura para assumir um ministério? Por conta da credibilidade do governo Bolsonaro, por conta da independência do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, mesma coisa. Então, eu coloco essas três características como pontos positivos. Agora, pontos negativos. É natural que um governo que se colocou à disposição da sociedade para fazer diferente, é natural que tenha que se fazer alguns ajustes. Qualquer mudança na nossa vida privada, inclusive, geram incômodos, né? Então, é claro que no começo o presidente confiou em alguns ministros que depois tiveram que sair. Isso foi um ponto que, de certo modo, é negativo, só que assim, positivo pensando a longo prazo no projeto. A própria comunicação do presidente é algo que no começo estava falha e que hoje, com o Fábio na Secretaria de Comunicação, tem melhorado, né? Então são pontos que nós temos que ir adequando, relembrando que a gente está ainda no primeiro ano de mandato. Então vários pontos que hoje podem parecer negativos para a sociedade vão ser corrigidos com o tempo. Entendi. O PSL e o presidente Bolsonaro foram eleitos como uma das principais bandeiras do combate à corrupção. Eu queria que o senhor analisasse a decisão do presidente Bolsonaro de manter nos cargos tanto o líder do governo no Senado, que teve buscas e apreensões na própria casa,
e o ministro Álvaro Antônio do Turismo, que foi indiciado pela Polícia Federal. Perfeito. Primeiro, em relação ao ministro Marcelo Álvaro, ministro do Turismo. O presidente Bolsonaro já disse inúmeras vezes que a partir do momento que ele, presidente, visualizar que de fato foi feito algo de errado, será o primeiro a pedir para o ministro sair. Isso ainda o presidente não identificou. Esse debate todo acerca de o laranjal, que o pessoal comenta do PSL, a utilização do fundo eleitoral para fins ilícitos, etc., querem investigar sem problema algum. Eu acho que tem que ser investigado. Mas acho que tem que ser investigado todos os partidos políticos. Porque se nós formos pegar mulheres que são candidatas de fachada, eu te digo, nós vamos achar em todos os partidos políticos. Em todos. Que é o grande debate sobre as cotas, né, das mulheres na política. Então, eu confio 100% no presidente Bolsonaro. A partir do momento que ele identificar que houve de fato alguma coisa de errada na campanha de Minas Gerais, ele será o primeiro a falar para o ministro Marcelo Álvaro: ministro, não tem como mais continuar. Então o ministro foi indiciado essa semana pela Polícia Federal e o processo vai correr com possibilidade de defesa, de contraditório, né, como tem que ser em qualquer processo. Não acredito que isso macule a imagem do ministro ou que isso macule a imagem do próprio governo Bolsonaro, até porque a gente tem que relembrar que quem mandou investigar foi o próprio presidente Bolsonaro. No começo do ano, quando isso foi divulgado pela imprensa, o próprio presidente Bolsonaro determinou ao ministro Moro que investigasse não só o seu próprio partido, o PSL, como os outros demais partidos. Então, confio piamente no governo Bolsonaro, nosso presidente. Em relação ao líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que, se o presidente Bolsonaro identificar que foi feito algo de errado e que tiver, de fato, provas concretas disso, será o primeiro a falar: senador, não consigo mais te manter no cargo de liderança, vou escolher um outro senador. Então eu confio no presidente Bolsonaro e peço também para que os telespectadores, a população do Brasil também confie. Nós elegemos o Bolsonaro para isso. Entendi. Deputado, eu queria entender agora, ainda na seara dos ministros, tem outros congressistas que reclamam da abertura do ministro Weintraub para recebê-los, para conversar em audiências, uma coisa mais um a um. E o senhor não só conseguiu isso, como também conseguiu levar escolas cívico-militares para a sua cidade lá de Londrina, para o Paraná, e gravou até um vídeo de humor na página do ministro Weintraub. Eu queria entender se um alinhamento partidário, ideológico, abre portas no governo Bolsonaro. O que eu tenho visto é que os ministros, como um todo, por serem técnicos, recebem a todos. Eu já presenciei, inclusive, deputados e senadores de partidos da oposição saindo do Ministério da Educação enquanto eu chegava. Então, não existe uma questão de, por fato de ter um alinhamento ideológico, o ministro vai te receber. Não, acredito que não. É claro que, por exemplo, eu, como pessoa, tenho uma amizade com alguns ministros, né, uma amizade que, inclusive, supera as nossas relações institucionais como deputado e ministério. Então, com o ministro Abraham, com a ministra Damares. A ministra Damares me ajudou na época que eu saí candidato a vereador. Ela trabalhava no Senado, com o senador Magno Malta, e na época que eu fui candidato a vereador, eu já a conhecia, ela foi para Londrina me ajudar. Então, é claro que eu tenho uma amizade pessoal com vários ministros, mas isso não acarreta em privilégios ou em benefícios em relação a outros parlamentares. Entendi. Agora, caminhando já mais para o final da nossa entrevista, a gente vai fazer o quiz do Poder 360. É um bate-bola, eu vou falar alguns temas e o senhor fala se é a favor ou se é contra. Tá. Se em algum momento quiser fazer um comentário, pode também. Tá bom. O primeiro item é a flexibilização do aborto. Completamente contra. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Contra. Autonomia política operacional ao Banco Central. Favorável. Liberação do porte de armas. Favorável. Escola sem partido. Super favorável. Sistema de capitalização na Previdência. Favorável, e acho que foi um grande erro a gente não ter aprovado a capitalização. Maioridade penal.
A redução da maioridade, favorável. Redução da maioridade. Só posso fazer um comentário em relação Claro. à maioridade? Eu sou favorável, completamente favorável, porque se com 16 anos você pode votar, ou seja, eleger as pessoas que irão decidir o rumo do país, você também tem que arcar com a sua responsabilidade. Agora, o que eu não acho é que nós temos que colocar adolescentes de 16 anos em celas junto com adultos do PCC de 40, 50 anos de idade. Eu acho que tem que sim fazer a redução da maioridade penal, mas nós temos que, como já hoje funciona, manter esses adolescentes em celas separadas ou em estabelecimentos separados para, de fato, esses adolescentes terem a possibilidade de ressocialização. Entendi. Seguindo, imunidade tributária às igrejas. Favorável. 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 E uma das últimas nossas perguntas sempre é uma análise dos congressistas sobre a mídia em geral, já que o Poder 360 completa 5 anos em 2020. Parabéns! Parabéns. Veja, o que, em primeiro lugar, nós temos que colocar é que a liberdade de imprensa, como eu já disse, é um valor constitucional e um pressuposto da democracia. Então, se nós queremos uma democracia forte, que apesar de recente, a nossa democracia, nós precisamos valorizar a liberdade de imprensa e os profissionais da imprensa. Agora, os profissionais da imprensa também arcam com suas responsabilidades. Justamente pelo valor e pelo peso constitucional que a imprensa tem, que tem que ser preservado, isso também acarreta deveres e responsabilidades para os jornalistas. O que nós estamos vendo é que alguns jornalistas, não são todos de maneira alguma, mas alguns jornalistas agem mais como militantes ou como torcedores do que como jornalistas. Essa semana mesmo, algumas notícias foram veiculadas que o próprio presidente desmentiu. Vai fazer uma reforma ministerial. O presidente falou, não, é mentira. Nunca foi dito que faria uma reforma ministerial agora. Uma outra questão. Aqui um veículo da imprensa esse final de semana tentou relacionar o que aconteceu, o que supostamente aconteceu em Minas Gerais com a campanha do presidente. Também mentira. Então, ao mesmo tempo que nós temos que valorizar os profissionais da imprensa e a liberdade de imprensa como um todo, nós temos que ter consciência de que essa grande responsabilidade que a imprensa tem também acarreta a ela uma grande responsabilidade. Entendi. Então, nós vamos chegando por aqui no Poder 360 Entrevista. Queria lembrar vocês de assinar o nosso canal, ativar as notificações, assim vocês sempre recebem as notificações de quem vai ser o próximo entrevistado. E queria agradecer ao deputado Felipe Barros pela presença. Se o senhor quiser fazer um agradecimento, um comentário final. Em primeiro lugar, parabenizar vocês que estão completando aniversário esse ano ou ano que vem? Ano que vem. Ano que vem, parabéns. Que vocês tenham vida longa, continuem exercendo a atividade de vocês, não só hoje, como sempre. E para mim é uma honra estar aqui e sempre estou e estarei à disposição de vocês. Obrigado, deputado. Obrigado.